Fala galera, hoje é dia de Convergência. Convergência é a segunda parte de histórias que compõem as fábulas e reflexões, ainda considerado como o sexto arco das histórias de Sandman, escrita por Neil Gaiman entre 1991 e 1992. Contempla as edições número 38, 39 e 40, além das edições especiais A Canção de Orfeu e Medo de Cair. São histórias mais dispersas que podem ser lidas a qualquer momento. Eu já fiz vídeo apresentando Sandman, listando os perpétuos e contando a história completa dos 5 primeiros arcos, além da primeira parte do sexto arco com espelhos distantes. Então é recomendado que você assista esses vídeos antes de ver esse daqui. O link para todos eles vai estar aqui na descrição. Mas antes de continuar, se inscreve se você ainda não é inscrito para ajudar no crescimento do canal. Já deixa seu like nesse vídeo para não esquecer depois e para ajudar na divulgação. E dá uma olhada na loja do Nerd All Stars que vai ter o link aqui na descrição. Me segue também no Instagram, onde tem várias novidades atualmente, como resenhas e inclusive lives esporádicas. O link também vai estar aqui na descrição. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. Senta que lá vem a história. A primeira história é A Caçada, onde um avô tenta contar para sua neta uma história antiga do seu povo. E mesmo ela não se interessando muito por isso, a garota acaba cedendo e ouvindo. O senhor narra uma história de muito tempo atrás, antes da família deixar a velha terra, onde existia um rapaz no seu povo. Seu nome era Vesely. O rapaz vivia na floresta com seu pai, até que um dia encontrou uma cigana vagando por ali. Ela andava vendendo alguns itens numa grande sacola, como o coração esmeralda de Koschei, o imortal. Muito parecido com o coração de cristal de histórias anteriores, uma representação do desejo. Além disso, a senhora tinha vários outros tesouros, nenhum de real valor, mas as coisas valem o que as pessoas pensam sobre elas. O valor está nos sonhos e não no material. Um desses itens é um pequeno retrato da filha mais jovem do Duque e a senhora dá o objeto ao rapaz. Vesely fica com o retrato, mas a velha se assusta ao olhá-lo melhor e percebe que o rapaz parece um animal selvagem, uma espécie de lobisomem. Um ser com instinto animal elevado e por isso ele vivia na floresta com o seu povo. Vesely volta para casa, mas não consegue mais se concentrar nos afazeres e simplesmente pega algumas coisas e sai dali. Ele encontra a velha cigana morta no meio da floresta, mas era algo de se esperar de uma senhora andando por aí com tesouros numa floresta perigosa. E então Vesely pega as coisas dela e continua sua jornada. Vesely ficou obcecado pela figura da garota no retrato e sonha em encontrá-la. Ele chega a uma vila no final da floresta e oferece alguns dos itens em sua sacola para os moradores em troca de informações para encontrar o caminho da casa do Duque. O seu destino fica a 2 semanas de caminhada, mas mesmo assim ele parte nessa aventura. No caminho, Vesely é abordado por um homem alto e magro. Seu nome é Lucian, o bibliotecário do mundo do sonhar. O homem perdeu um dos seus livros que estaria naquela sacola, mas Vesely só o trocaria por algo de seu interesse, a garota no retrato. Lucian diz que é impossível pagar esse preço, então Vesely o ignora e continua sua jornada. 3 dias depois, Lucian surge novamente oferecendo um saco cheio de ouro, mas o rapaz só quer saber de encontrar aquela garota. No meio de seu caminho, Vesely acaba encontrando um animal, um cervo. Seu instinto de caçador fica aguçado e então o rapaz parte ao ataque. Vesely corre atrás do animal, mas de repente uma garota surge e alcança sua caça e garante com que seja sua, já que o rapaz não foi rápido o suficiente. A garota era uma do seu povo também, e ele a acompanha a seu vilarejo, onde encontra mais da sua raça, além da bruxa Baba Yaga.
Ali, no interior da floresta, numa casa apoiada sobre pés de galinha, Baba Yaga pode ajudar ou dificultar aqueles que a encontram. Por isso, Vesely oferece um de seus tesouros, o coração de esmeralda, em troca de ajuda para encontrar a garota do retrato. A bruxa aceita e leva o rapaz até a casa do duque. O problema é que naquela mansão, assim que anunciou a sua chegada e que procurava por aquela garota, Vesely foi enganado e preso nas masmorras. O rapaz tentou sair dali, mas sem sucesso, até que de repente Lucian aparece querendo mais uma vez negociar aquele livro. Mas o rapaz não está disposto, mesmo Lucian oferecendo a sua liberdade. O rapaz só quer saber da garota. Então Lucian se rende e diz que vai lhe dar o que quer. Ele leva o rapaz pelo reino do sonhar, pelas bibliotecas tentando não fazer barulho, mas sem sucesso, já que tudo isso chamou a atenção de Morpheus. Morpheus descobre sobre a perda do livro e o motivo para aquele rapaz estar em seu reino. E de boa vontade, o sonho oferece o desejo a Vesely ao retornar o livro perdido. Morpheus leva o rapaz até o quarto da linda garota dos seus sonhos, que dormia tranquilamente. Vesely se aproxima e a desperta. Era tudo o que ele havia sonhado. E então, Vesely lhe entrega seu retrato e com isso, pede para que o sonho o tire dali. Sem questionar, o sonho sabia que às vezes é melhor que alguns desejos não sejam concedidos. Vesely desperta no meio da floresta, encontrando aquela garota em forma de lobo, aquela que o venceu na caçada do cervo. E desse jeito, os dois animais ficam juntos no final. O vovô termina sua história e a neta parecia não acreditar naquelas fantasias. Ela acredita que tudo isso se trata de alguma metáfora para a vida dela ou alguma coisa do tipo. Mas o senhor diz que na verdade é uma história real. E ele teria gostado que a sua neta tivesse conhecido a sua avó. Uma ótima mulher, mas que nunca o deixou esquecer que ela tinha vencido naquela caçada. O ponto que mais chama a atenção aqui é o fato do rapaz passar por cima de tudo para alcançar o seu sonho. E assim que o consegue, ele não o quer mais. Isso mostra como às vezes a gente sonha com objetivos distintos da nossa própria realidade. Às vezes você deve buscar por algo mais similar a você e não algo completamente perfeito e às vezes inalcançável. A idealização de um desejo e a busca por ele é o que move uma pessoa. Mas será que se você alcançar todos os seus sonhos, finalmente você seria feliz? Às vezes não. A segunda história é Lugares Maleáveis, que traz Marco Polo no ano de 1273. Marco Polo foi um explorador, um dos principais responsáveis pela criação dos mapas. Ele se encontra perdido em meio a um deserto depois de se perder da caravana de seu pai. Marco não sabe o que fazer ou para onde ir em meio a tanta areia. Ele ouve alguém chamar seu nome e encontra um homem também perdido no deserto. Seu nome é Rustichello de Pisa. Alguém que estava numa cela anotando as histórias de seu companheiro Marco Polo. Isso os deixa confusos, já que aquele garoto é Marco Polo, mas o homem diz que seu amigo Marco Polo é bem mais velho. A noite começa a esfriar e os dois, confusos ainda sobre tudo isso, encontram um outro homem com uma pequena fogueira para se aquecer. Aquele era o verde do violinista. O homem ali realmente parece ter saído de um sonho, um viajante com vinho ao seu dispor. Então ele diz que é claro que o verde do violinista é um sonho. Isso deixa Marco e Rustichello ainda mais confusos, tendo certeza que estão em algum sonho maluco. Mas mesmo assim, os três se juntam em volta daquela fogueira e enquanto bebem vinho, contam suas histórias, principalmente Marco sobre suas aventuras junto de seu pai na Constantinopla. E Rustichello diz que sabe dessas histórias, ele a está escrevendo para Marco. Ele já escreveu sobre tudo isso, até mesmo sobre essa passagem pelo deserto. Então, o verde do violinista explica que esse lugar é um dos lugares maleáveis, mas que eles estão ficando extintos e um dos grandes culpados disso é o Marco Polo.
Lugares maleáveis são partes desconhecidas pela maioria, lugares de histórias, de folclores, de mitos ainda não desbravados, e ao catalogar e anotar tudo por onde passa, Marco Polo estaria acabando com essas partes desconhecidas, esses lugares que a criatividade pode moldar, esses lugares maleáveis. O Verde do Violinista fala com eles como se estivessem no passado, 700 anos antes, porque nesses lugares o tempo é irrelevante. Passado, presente e futuro se misturam, por isso a confusão de Marco Polo e de Rustichello. Com isso, o Verde e Rustichello se vão, deixando Marco Polo sozinho mais uma vez, mas ele encontra um outro homem, e Marco pergunta se ele é um sonho também. E sim, ele é o sonho. Mas ele surge de uma época onde acabou de sair de seu cativeiro, então o sonho ainda está muito fraco. Marco Polo oferece sua água ao sonho e ele agradece. E por essa bondade, Morpheus vai ajudar o rapaz a encontrar seu caminho de volta, e com um pouco de areia, Marco Polo desperta de novo em meio ao deserto, mas dessa vez encontrado pelo seu pai e por sua caravana, despertando de um sonho que diz que nunca vai se esquecer. Marco Polo andou pelo limiar, onde realidade e sonho se confundem, um lugar onde participou de uma convergência de tempos e eras, e isso foi talvez o que o levou a continuar desbravando o mundo, encontrando mais lugares maleáveis. E muito provavelmente por causa de um sonho que Marco Polo se tornou a figura de grande importância que foi na história da humanidade. A terceira história é o Parlamento das Gralhas, começando com Lita e Daniel, o pequeno bebê que nasceu dentro do sonhar durante o arco A Casa de Bonecas, o bebê que Morpheus diz que é seu por ter nascido em seu reino. Lita conta uma historinha pro pequeno Daniel que acaba pegando no sono. Por ter essa conexão com o reino do sonhar, Daniel se levanta e entra nos sonhos, onde começa a engatinhar com a curiosidade de um bebê. Ele encontra a gárgula Gregory e também o corvo Matthew, mas a criança é encontrada por Eva. Todos se reúnem na casa de Abel, onde Caim também surge para ver o que era tudo aquilo. Enquanto Daniel brinca com o pequeno Gold, Caim diz para que cada um deles conte uma história ao pequeno garoto. E ele mesmo começa contando sobre como são as gralhas, como elas se juntam e julgam umas às outras numa grande roda para que no final ou voam juntas ou matam a gralha que está sendo julgada. Mas o motivo disso seria um mistério. Caim diz então para que Eva conte uma história também, e mesmo relutante, ela conta como Adão teve 3 esposas. Eva não foi a primeira mulher, a primeira foi Lilith. Adão foi criado junto de Lilith como um único ser, e Deus os dividiu para ser macho e fêmea. Mas ela era inteligente e poderosa, uma mulher que tomava posições de igualdade perante Adão, ou até mesmo de superioridade, e Adão, não aguentando aquilo, a expulsou do Éden. Por isso, Lilith criou seu próprio paraíso e copulou com demônios, criando seus próprios filhos. A segunda esposa de Adão nunca teve nome. Deus a criou a partir do nada, e o homem viu ela sendo feita, primeiro ossos, músculos, pele, até ficar pronta. Mas todo esse processo deixou Adão extremamente enojado e não conseguia nem mesmo chegar perto dela. O homem esquece que apesar do nosso exterior, internamente somos feitos de carne e osso, e somos todos iguais. Com isso, ela também foi expulsa e nunca mais se ouviu falar da garota. A terceira foi tirada de uma costela de Adão e assim foi criada a Eva, que se tornou sua esposa e viveu mais que qualquer outra mulher. Ela acabou se retirando pela culpa do pecado por não ter resistido e tocado o fruto proibido. Basicamente foi uma história de família, já que Eva tá ali contando isso a seus próprios filhos, já que ela é a mãe de todos. E agora, Caim obriga Abel a que conte também uma história ao menino Daniel. Então, ele conta sobre o início dos tempos, quando sonho e morte ainda estavam se formando. Estavam crescendo e viram 2 irmãos brigando, Caim
e Abel. A morte queria levar Abel, mas o sonho também gostou dele e preferiu levá-lo a seu reino. O problema é que com o tempo, Abel se sentiu sozinho. Assim, Sonho resolveu seu problema trazendo seu irmão também, juntando novamente Caim e Abel em seu reino, onde viveriam felizes para sempre. Mas a gente sabe que não foi bem assim. Caim diz que a história foi horrível, mas Eva gostou e tem certeza que Daniel também. O dia vai terminando e Daniel precisa voltar ao seu mundo. E no meio do caminho, Matthew se questiona se tudo aquilo seria real. Ela realmente é a Eva? Eles realmente são Caim e Abel das histórias bíblicas? Mas Caim não permite que seu irmão fale mais algo. Isso tudo deve se manter um mistério. Ou logo, ele estaria contando tudo, até mesmo a real história sobre o parlamento das gralhas. E quando estão quase saindo, Abel corre para a janela e conta a Matthew a verdade. O que as gralhas fazem não é um julgamento ou um parlamento. A gralha no meio está contando uma história. Se as outras gostarem, elas voam. Se não, a gralha morre. Indicando a importância de uma boa história. Mas Caim não gostou que seu segredo fosse revelado e mais uma vez mata seu irmão Abel, assim como as gralhas fazem. Daniel volta ao mundo normal despertando do sonho e Lita pega o bebê sem nem imaginar por todos os lugares que passou e as histórias que ouviu. Mas misteriosamente trouxe junto uma pena preta, uma pena de Matthew ou de uma das gralhas. A história tem releituras das narrativas da Bíblia que são muito interessantes, principalmente mostrando como funcionava a relação de Adão com as mulheres. Como uma mulher poderosa o intimidava, como uma mulher vista por dentro o afastava. Coisas que até os dias de hoje acontecem com algumas pessoas. E um dos pontos mais importantes aqui é ver como Daniel tem uma relação muito presente com o reino do sonhar. Medo de Cair é uma história extremamente curta que mostra um jovem aspirante a diretor de teatro chamado Todd Faber. Sua peça vai estrear em uma semana, mas ele desiste e vai abandonar tudo por medo. Medo que tudo dê errado. Ele conta isso a uma das atrizes que pede para que ele pense melhor se o que ele tem medo é do fracasso ou do sucesso. Naquela noite, Todd sonha que escala uma montanha e no topo encontra um homem vestido de preto. Morpheus comenta que é bem alto ali. Seria uma queda e tanto. Todd diz que tem medo dessa altura, de subir tanto para cair depois. Então Morpheus diz que às vezes subir pode ser um equívoco sim, mas jamais tentar sempre é um equívoco. E depende de você saber como você vai subir essa montanha, porque se você cair, você acorda para a vida. A queda pode ser que te mate também, que mate o seu sonho, mate o que você deseja de uma vez por todas. Mas quando você alcança o topo, a queda pode fazer você voar. Desse jeito, quando Todd acorda, ele decide ir ao teatro e continuar a sua peça. Você sempre deve tentar alcançar o seu sonho, mesmo que a subida seja íngreme ou difícil, porque às vezes, quando você cai, você voa. O detalhe aqui é que às vezes o nosso medo não é das coisas darem errado. Às vezes a gente tem medo que a gente seja um sucesso. E aí, se for, o que a gente faz depois? Isso é algo que pode acabar trazendo um certo medo também. E para finalizar, a canção de Orfeu. Num passado distante, Morpheus teve seu filho Orfeu, que a gente conheceu em espelhos distantes. Orfeu tem um sonho sobre estar perdido num mar chamando pela sua amada Eurídice, mas sem resposta. Quando ele percebe que é um sonho, seu pai surge para despertá-lo, já que aquele é o dia do seu casamento. Seu amigo Aristeu o acorda. Aquele é um dia de festa. O casamento vai começar logo e Orfeu parte para encontrar sua mãe Calíope e seus convidados, assim como seu próprio pai, Morpheus. Mas, além dele, o resto da família também aparece. Suas tias e tios, morte, desespero, delírio, desejo, destruição e destino.
O casamento é lindo, Eurídice está radiante e tudo corre bem. Depois da cerimônia começa a festa e todos estão se divertindo. Orfeu toca a lira e canta suas canções, enquanto Eurídice dança cheia de vida. O problema acontece quando Aristeu fica bêbado e chama Eurídice para conversar afastado da festa, e ali ele tenta agarrá-la à força. Claro que Eurídice corre, foge de Aristeu, mas no meio da correria ela pisa numa cobra que a morde e injeta seu veneno, imediatamente matando a mulher no dia do seu casamento. Isso acaba com Orfeu, que o deixa transtornado. O rapaz parte até o sonhar para pedir ajuda de seu pai, mas Morfeus se recusa. Não é natural tirar alguém do reino da morte. Por causa disso, Orfeu se irrita e sai gritando dizendo que não é mais o seu filho. Orfeu tenta se suicidar para alcançar sua amada, mas seu tio Destruição surge e lhe dá um conselho. Suicídio nunca é a solução. Em vez disso, ele deveria falar com a sua tia, porque ela poderia ter alguma resposta. Orfeu pede para que a morte devolva sua amada, mas ela diz como essa não é a ordem natural, ela agora se encontra nos domínios de Hades. Orfeu é teimoso e quer ir até lá resgatá-la, mas para chegar no mundo abissal, você teria que morrer antes. E com uma dica do seu tio, Orfeu sabe que a morte pode ajudá-lo de alguma forma. Então, a única coisa que ela pode fazer é torná-lo imortal, para que o rapaz entre no reino de Hades sem maiores problemas. Com isso, Orfeu parte para lá, passa por todos os desafios até que encontra Hades e Perséfone, a quem faz o seu pedido, e como oferenda, Orfeu lhe dá uma canção. Uma canção sobre amor e tempo, sobre o motivo de estar ali, sobre como é o seu amor por Eurídice. A canção é tão forte que toca todas as almas daquele local, inclusive fazendo as fúrias chorarem. Assim, Hades atende o pedido do rapaz, dizendo para que ele volte por onde veio sem olhar para trás. Eurídice o seguiria como uma sombra, mas se ele se virasse por qualquer motivo, a alma de sua amada estaria perdida para sempre. Orfeu então volta, percorre um gigantesco caminho sozinho, sem ouvir nada. Ele tinha certeza que Eurídice não estava acompanhando. Hades teria mentido. Então, perto do fim do caminho, Orfeu não se aguenta e se vira para ver pela última vez a sua amada, que o seguia como uma sombra. E por sua própria culpa, ele a perdeu novamente, dessa vez para sempre. O tempo passa, Orfeu ficou catatônico, ele se torna amargo e vive agora tocando sua lira para os animais. Ele tentou se matar diversas vezes, mas por causa do pedido à sua tia, agora ele é imortal. Sua mãe o visita. Calíope tentou pedir ajuda de Morfeus, mas ele nada fez. Isso foi o motivo para que ela e o sonho se separassem. Sua mãe avisa Orfeu sobre um grupo de mulheres selvagens chamadas Bacantes que estariam a caminho daquele lugar, mas o rapaz não se importa. Assim, mais tarde, as Bacantes chegam e atacam Orfeu, devorando completamente sua carne. O filho do sonho é completamente despedaçado, sobrando apenas a sua cabeça, que é jogada no rio, aonde grita o nome de sua amada, como no sonho no início da história. O rio leva até o mar, e a cabeça de Orfeu flutua até a praia, onde Morfeus o encontra. Ele foi ali só para se despedir, já que o próprio Orfeu disse que ele não era mais o seu filho. Mesmo com as brigas e discussões, Morfeus avisou sacerdotes daquele lugar sobre Orfeu e ele seria resgatado. Mas eles não iriam se ver novamente, e com isso o sonho se vai, sem nem mesmo insinuar em olhar para trás. A história de Orfeu é um mito grego, mas que aqui introduz os perpétuos nessa trama toda. Muitas coisas são explicadas com essa história, como por que Morfeus e Calíope brigaram, porque Orfeu é só uma cabeça falante e como a sua dor será eterna, e isso seria adicionado à sua canção que afetaria qualquer um que a ouvisse, como já foi mostrado anteriormente.
E é desse jeito que termina a história. Convergência segue o estilo de histórias apresentado em Espelhos Distantes, com tramas diferentes entre si, mas amarradas por um tema em comum. Mostra e explica mais assuntos e personagens do mundo do sonhar, que vai deixando esse universo cada vez mais rico com o passar das páginas. Convergência mostra como as histórias são importantes no mundo, como as gerações sabem das coisas que são passadas através desse tipo de narrativa, e como algumas histórias trazem muitos simbolismos. As histórias talvez sejam o que mantém o sonho vivo para as pessoas, e é nessas histórias onde realidade e sonho se misturam, onde convergem numa coisa só. Mas como eu sempre digo, tem várias outras referências, várias outras interpretações dos textos, ações e diálogos. Então isso gera muita discussão e diferentes interpretações de tudo por cada um que lê essa HQ. Então deixa você nos comentários qual é a sua interpretação e qual dessas histórias você mais gostou. E como sempre, mesmo assistindo os vídeos aqui, é muito importante que você leia a HQ para entender bem o sentimento que ela quer te passar. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo. Se você quiser mandar alguma coisa pra cá, o número da caixa postal tá aqui na descrição. Me segue lá nas redes sociais pra ficar por dentro das novidades. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.